Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é desconstrutores dos subtipos do Enneagrama. Nós já tivemos episódios anteriores aqui, sobretudo lá no início, né, quase 2 anos atrás, falando dos subtipos. E esse é um estudo que caracteriza muito o que fazemos na nossa escola, a CP Enneagram. Nós acreditamos que essa é uma abordagem muito importante para a compreensão melhor dos caminhos específicos de desenvolvimento. Além do que, muita gente acha que é um tipo de maneira errada por desconhecer os subtipos, tá? E subtipo não é a mesma coisa que o instinto, e isso é outra coisa, embora tenha conexões. Então, vale a pena você voltar a esses episódios lá do início do Mundo Enneagrama para entender melhor o conceito, que eu não vou repassar aqui, não vou repetir isso tanto aqui neste episódio de hoje. Claro que você pode ouvir esse primeiro, mas ideal seria você voltar lá atrás e ouvir primeiro aquilo, caso você ainda não esteja acostumado com essa parte da teoria do Enneagrama, que é dos subtipos, tá? De qualquer maneira, desconstrução do subtipo é o que a gente busca para poder crescer no nosso nível de consciência. Ou seja, a gente não ficar limitado àquilo que o nosso subtipo quer que a gente faça, que é limitado, é uma mesmice. É algo que tem a ver com o ego num estado muito puro, assim, tal, né? Que faz com que a gente queira agir daquela velha maneira. E é muito, assim, recorrente, para não dizer compulsivo, o comportamento do subtipo e as tendências do subtipo. Ele vem de uma parte muito baixa do nosso nível de consciência. E por isso é importante que a gente olhe com muita atenção a isso, se quiser crescer, e passar a fazer diferente do que o subtipo tenta mandar que a gente faça, né? É como se isso tivesse um pouco mais a ver com a parte animal, nós, e o ser humano é animal, né? É um animal, um primata humano, né? E a gente tem que respeitar esse lado animal, mas também tentar se elevar para um nível acima, né? Que é um lado de outros recursos, outras partes do cérebro e outras capacidades que nós, como seres humanos, temos, pelo menos em potencial, né? Então, fazer o trabalho de quebrar com as tendências do subtipo, quebrá-las, né, ou desconstruí-las, é algo que pode nos ajudar muito. Lembrando que existem 3 subtipos de cada um dos 9 tipos do Enneagrama, ou seja, são 27 subtipos. E eles, mesmo os 3 subtipos de um mesmo tipo, podem se parecer muito diferentes, principalmente em alguns casos, como do tipo 4, do tipo 6, do tipo 7. Aí, dependendo de qual é o subtipo da pessoa, essas pessoas podem se parecer muito diferentes entre si. E também em outros casos, até como o 1 ou 3, não são tão parecidos não, né? Saber o tipo é o fundamental, né, quando se usa o Enneagrama, mas saber o subtipo dá uma nuance muito importante também para saber onde está a nossa questão principal a ser trabalhada e o que especificamente fazer para evoluir. Ou seja, os caminhos de evolução dependem muito do subtipo. E às vezes eles são até opostos, dependendo do subtipo daquele tipo. Opostos dentro do tipo. Por exemplo, o 7 autopreservação tem um desafio oposto ao do 7 social. Por exemplo, como a gente vai falar aqui. Mas o desconstrutor é algo bem específico. Olha, faça isto, né? E quando você ouvir qual é o desconstrutor do seu subtipo aqui neste episódio, muito provavelmente você vai falar assim: nossa, isso é extremamente difícil ou impossível. E na verdade não é impossível, é só resistência que todos nós temos
a esse grau de mudança. A questão é, quando conseguimos implementar uma parte desse desconstrutor, o avanço que a gente tem de desenvolvimento pessoal é absurdamente alto. A gente se livra de amarras gigantes da nossa personalidade, né? E em geral as pessoas descobrem que fazer isso é menos difícil do que imaginavam, tá? Por isso vale muito a pena, né? E é mais resistência do que dificuldade concreta. E é uma desconstrução no sentido de desidentificação daquele padrão, né? Nós não somos o nosso subtipo, nós somos algo muito maior do que ele. Ele que tenta limitar quem nós somos. Então é a forma de sair da caixinha onde ele nos coloca, onde o subtipo nos coloca, né? E claro que é muito difícil fazer uma desconstrução total. Aliás, isso é algo que a gente só aconselha para os nossos alunos mais avançados, porque requer muita estrutura de trabalho interior. Em determinados retiros, cursos mais avançados, a gente monitora os nossos alunos ao fazerem uma desconstrução maior do subtipo. Mas acho que aqui no podcast é legal já ter uma noção de o que são esses desconstrutores, até para você identificar que esses são alguns dos seus maiores desafios. E quem sabe começar a praticá-los, né? Com alguma moderação, porque precisa de apoio num processo um pouco mais profundo, ok? Muito bem, então vamos lá que a gente tem 27 subtipos para falar hoje. E começando com o 8 autopreservação, que é muito concreto, pragmático, fala pouco, né, muito defendido, assim, né, que a gente fala, muito na defensiva, e é alguém que assim, tem muita dificuldade de confiar, né, e que diz que basta sobreviver, essa é a minha luta, né, preciso sobreviver, né, e cria um bunker assim ao redor dele. Qual é o desconstrutor? Bem, sonhar. Sonhar é um desconstrutor. Ser menos pragmático. E também se abrir mais, falar mais sobre si. Não é se abrir em geral, é falar mais sobre si. E não só com aquela uma ou duas pessoas que confia. É treinar a vulnerabilidade nesse sentido, né? E também abrir mão um pouco da segurança financeira, por exemplo, de se manter mais em território de zona de conforto e de segurança. Isso são desconstrutores para o 8 autopreservação. O 8 social, cujo traço é muito mais isso de proteger os outros, de ser assim, a matriarca, o patriarca da família, que toma conta de todo mundo e que é quem une todos os amigos e outras coisas mais desse perfil, o desconstrutor tem a ver com parar de ajudar tanta gente, deixar que as pessoas caminhem mais com pernas próprias e que se virem, e que você não tem energia para cuidar de todo mundo e que não vai estar lá para elas tanto quanto antes. Aliás, assim, para os seus pais, por exemplo, será que você não tem irmãos que possam ajudar, né, a cuidar dos seus pais? E o seu cônjuge, será que não pode ajudar a cuidar melhor dos teus filhos? E por que outros amigos não cuidam daquele amigo? Né? Então, assim, tirar a sobrecarga desse tipo de coisa dos seus ombros e passar a fazer menos, até de uma maneira meio egoísta. E dosar isso da busca de justiça. Ou seja, tentar não olhar só para a injustiça, olhar para outros fatores do que possa estar acontecendo. E se perguntar por que eu me coloco na posição de ter que restabelecer a justiça. Já quem é o 8 sexual ou 1 a 1, tem um perfil muito mais de angariar poder, estar no comando de uma maneira muito clara, é alguém que fala muito, que tem uma energia claramente muito intensa, né? E que é possessivo, é alguém muito possessivo, né? Intenso demais. Todos os 8 são intensos, o 8 sexual é ainda mais, né? Então, para esse 8, qual é o desconstrutor? Bem,
Esse 8 precisa aprender a ficar mais em silêncio, conter a energia, estar só de acordo, provocar menos, algumas coisas desse tipo. E deixar outras pessoas assumirem a liderança, não só ele, né? Muito difícil isso para o 8 sexual, muito. Mas é algo que se paga muito como efeito, como resultado. Por exemplo, o 8 sexual vai entender com isso o quanto ele estava cansado, carente, precisava receber, precisava relaxar um pouco. Antes ele não vê, né? E se coloca até em riscos de saúde ao não fazer isso, porque o 8 nega todas essas necessidades e segue adiante, vai conquistando o mundo, sendo maior do que a vida, né? E aí ele nota que tinha, na verdade, uma necessidade de parar, de estacionar, de relaxar, enfim. Então, esse é o desconstrutor do 8 sexual. Vamos para o 9. O 9 é a autopreservação, mais ou menos parecido com o 8 autopreservação, muito prático, pragmático, concreto, mas ele evita o conflito mais do que impõe, né? E ele tem ainda uma coisa de não priorizar a si mesmo, como todos os noves. E o 9 autopreservação tende a ser muito teimoso, né? Alguém que empaca, assim, porque quando é contrariado, ele usa bastante a agressão passiva no formato da teimosia. E e aí ele vai muito para rotinas também. Ele tem essa coisa de se proteger em confortos do dia a dia, confortos físicos. Pode ser o sofá da sala, ou sono, ou uma coleção que ele faz. Então, para esse subtipo, o 9 autopreservação, alguns desconstrutores muito eficazes são tirar-se da zona de conforto. Mas aí é concretamente, é uma coisa assim, vou tirar o sofá confortável da minha sala e vou me dedicar a me sentir mais na zona de conforto, né? Conforto físico mesmo. Isso é muito dolorido só de pensar para quem é um 9 autopreservação, mas ajuda demais a, a ficar em contato com os incômodos, né? E fazer algo a respeito deles sem anestesiá-los, né? Porque é o que acontece com o 9 na hora que ele usa demais o sofá, seja literal, seja metafórico aqui, né? Algum tipo de sofá na sua vida, se você for o 9 autopreservação. E tentar desenvolver também coisas como abstração, como um pouco mais de sonho, né? E ser menos concreto. O 9 social é um 9 diferente, bem diferente do autopreservação. Ele vai muito para o fazer pelos outros, no sentido de participar de grupos, de comissões, de comitês, de associações, né, de diferentes tipos, ou de cursos diversos e turmas, né, para pertencer. Né? O objetivo dele é estar incluído. Não precisa ser o líder, embora muitas vezes acabe sendo, mas não precisa assim, ter uma posição necessariamente de destaque. Mas ele precisa fazer parte. Né? Precisa que não o esqueçam e que o chamem. Né? E é muito dolorido para o 9 social quando isso não acontece. A questão é que o 9 social abre muitas portas, participa de muitos grupos, muitos cursos, muitas coisas e também se sobrecarrega muito, pode ser bastante viciado em trabalho. E o que é um bom desconstrutor? Fazer menos e fechar portas de alguns locais nos quais você participa e entender, olhar claramente que o pertencer àquilo não é para você ou que no fundo, né, não vale a pena fazer um cálculo mais racional disso, não só o instinto do pertencimento. Já o 9 sexual, ou 1 a 1, é um 9 que se funde muito com aquela uma pessoa especial da vida dela, né? Pode ser um parceiro de vida, pode ser um amigo, pode ser algum familiar, e às vezes até é um pet, né? Um cachorrinho, algo assim. O 9 sexual se funde com esse outro ser e vive numa simbiose assim com ele.
né? E perde de vista suas próprias prioridades, a sua agenda, né? Passa a ser um agente mais passivo, assim, o outro vira o agente ativo da vida dele, né? E acaba indo com o outro, sendo levado nesse sentido. E o que, que é um desconstrutor interessante? É passar mais tempo só, ficar um pouco mais em privacidade e buscar refletir o que eu quero, o que, que é a minha prioridade, não com essa pessoa. E fazer um corte energético dessa outra pessoa para que você entenda o que é ter independência e não só essa fusão, que é muito no nível instintivo. Então, o corte energético mesmo é muito importante aqui. São algumas ideias, né? Como eu disse, nenhum desses desconstrutores é fácil, mas vale muito a pena fazer. Para o autopreservação é o típico perfeccionista, dos detalhes, dos processos, daquela coisa que tem a ver com rotina, e ele é muito ansioso e preocupado com tudo. E é o mais autocrítico desse, que é o mais autocrítico dos tipos do Enneagrama, que é o 1. Então, o que, que é um bom desconstrutor? Quebrar a rotina e bagunçar alguma coisa, às vezes assim mesmo, pode ser bagunçar o cabelo, por exemplo, ou abrir um botão da camisa, assim, sair, né, de um jeito mais relaxado, deixar a cama desarrumada. Isso para um autopreservação é muito difícil, né? E a gente nota o quanto esse autopreservação se desenvolve quando consegue fazer pequenas coisas assim, quebrar o perfeccionismo, quebrar a rotina e ver que nada acontece. E para lidar com a ansiedade, a preocupação, humor. Humor é genial aqui. E, em geral, sobretudo autopreservação, tem muito humor, mas ele pode usar mais. E aí, o social não é tanto o perfeccionista, aquele que tenta seguir um modelo de perfeição e adotar assim um papel em que ele vai dar o exemplo, né? E também assim seguir aquilo que se espera, né, de alguém desse perfil, dessa família, dessa empresa, nesta comunidade ou sociedade específicas. Então, o social tende a ser o bom moço, a boa moça, aquela pessoa que vai ser um exemplo a ser seguido. Então, qual é o desconstrutor? Obviamente, é ser um exemplo não tão bom assim, né? Alguém que pisa no tomate, que sai um pouco das regras, que, enfim, de vez em quando não é o melhor exemplo a ser seguido. Até porque, para todos os tipos uns, a tarefa de desenvolvimento não é melhorar em alguma coisa, é piorar, né? Isso que o Enneagrama ensina. Inclusive com aquelas duas flechas do 7 e do 4, né? Que são flechas que levam o a ser menos perfeito, né? E, por fim, o sexual, ou a é que quer aperfeiçoar o outro, que é crítico do outro, embora seja muito autocrítico também, mas que está sempre pontuando que o outro precisa melhorar, ou tentando melhorar o outro de alguma forma. Então, o que, que é um grande desconstrutor para quem é sexual? É ele conseguir seguir o outro como influência, como liderança. Deixar o outro ser e levá-lo e tá tudo bem. Falar assim, tá tudo bem. Eu não quero mudar nada em você, né? Eu te aceito como você é. Ou seja, vai conseguir chegar nisso só com o tempo. Mas o que eu estou sugerindo como desconstrutor é não ir para essa coisa de orientar o outro, de dizer como ele pode ser melhor. Conter-se e não falar nada disso. Já o 2 autopreservação, é alguém extremamente emocional, que até aparenta falar um pouquinho mais daquilo que quer, mas são pequenas coisas do dia a dia, alguns privilégios para ele, né? E também algo que tem a ver com fazer um charme, assim, um pouco mais infantil, né? De mostrar que precisa de alguma coisa, às vezes tem um pouco de birra, e também dificuldade de confiar, e dificuldade de assumir o seu próprio poder e autoridade.
Isso são características do 2, autopreservação. Então, o que fazer? É se adultizar, se tornar mais adulto e menos criança, ver quais áreas da vida que eu não estou assumindo a minha adultez e fazer isso. E mostrar-se como alguém poderoso, né? E também eh, parar de fazer aquelas pequenas reclamações que têm a ver com birras, né? Notar quando isso acontece e agir de uma maneira também menos emocional, porque esse é talvez o perfil mais emocional dos 27, um dos, né? E que mostra muita emoção o tempo todo. Então se conter e não mostrar tanto. Já o 2 autopreservação, desculpa, o 2 social, ele precisa entender que ele busca muito ser influente, ter o poder ter o networking assim com todo mundo, conhecer todo mundo e ser importante, ser visto como o melhor líder e outras coisas assim. Então, o que um 2 social pode fazer para se desenvolver? Bem, se tornar alguém um pouco menos dedicado a isso de ser influente, de ser alguém que não faz tanto networking e que vai também desagradar a outra pessoa batendo de frente, não só fazendo as coisas que vão deixá-lo numa posição estratégica de que fez pelo outro, né? Ou seja, olhar também esse mecanismo que todo tipo 2 tem do é dando que se recebe, que nem sempre é fácil no início para o 2 flagrar, mas que está lá, né? Todos nós temos uma personalidade, um ego, e a do 2 é essa. E, portanto, ser um pouco menos central nas coisas e também fazer muito menos as conversas de bastidor, né, que não são tão legais para o desenvolvimento do tipo 2. E já o 2 sexual é o sedutor nato, assim, mais no sentido, por exemplo, da fêmea fatal, do Dom Juan, né? E que é alguém que busca impactar demais o outro com um poder de carisma e também de um carisma que não é social, de falar em público, é o carisma do impacto individual, né? Muitas vezes com uma sedução física mesmo, né? Que é muito fácil para o 2 sexual fazer, né? Como se ele de alguma forma quisesse conquistar a atenção da outra pessoa e tem essa habilidade gigante de paquerar, de flertar, né, com a outra pessoa. E aqui não precisa ter nenhum cunho de interesse, de relacionamento íntimo ou sexual, embora possa ser isso também no caso do 2 sexual, né? Então, o que fazer como desconstrução? Bem, conseguir se mostrar menos atraente, chamar menos atenção, nem que seja para se vestir de uma maneira mais relaxada e desleixada, né? E entender que ele pode estar mais nessa coisa do grupo tal, sem rivalizar com outras pessoas pela atenção daquela que é a mais difícil de conquistar. Então, deixar de lado, né? Outra coisa é o tipo 3. O tipo 3 autopreservação é mais ligado a metas, tarefas, conquistas, trabalho duro e alguém que vai estar se esforçando mais do que ninguém. É o mais viciado em trabalho de todo o Enneagrama. Essa pessoa do tipo 3 autopreservação tem como desconstrutor o parar, o fazer menos, o não ter metas para algumas coisas e também de ser um pouquinho mais pessoal, dedicado ao contato, ao relacionamento, mas sem tentar obter vantagens, interesses e oportunidades nisso, né? Fazer o relacionamento pelo relacionamento e tentar ser menos preocupado com a segurança material. Já o 3 social, que é alguém que busca muito mais o prestígio social até do que a meta de realização, e é alguém também que precisa sair na foto, talvez não sair em algumas fotos e não buscar fazer aquela propaganda extra de si mesmo e não buscar fazer o networking, né, com as demais pessoas. Já o 3 sexual busca impactar aquela pessoa especial da vida dele.
aquela pessoa que ele quer que o veja como o melhor, né. Então a imagem masculina, a imagem feminina, também com sedução, appeal, né, até um sex appeal, e alguém que tem que estar com uma imagem física muito, agradável, refinada. Então o que que é um bom desconstrutor aqui? É conseguir também, como no caso do 2 sexual, aparecer de vez em quando de maneira menos atraente e falar um pouco mais das coisas que não são legais em si, para essa pessoa que eu tento sempre agradar e passar uma imagem importante, né, uma imagem de ser o melhor, né. Tem outras coisas para cada um desses subtipos, mas eu estou focando em uma principal aqui. Já o 4, 4 autopreservação é muito específico, muito resiliente, estoico, assim, de aguentar carregar a carga nos próprios ombros sem reclamar e ter, uma coisa de masoquismo, assim, eu vou dar conta eu mesmo, não vou reclamar e vou carregar cada vez mais peso. E aí ele tenta ser diferente também nesse sentido. Então, o que, que o 4 autopreservação pode fazer? Ele pode aliviar a barra dele e ter uma vida mais leve. Ele passar carga para outras pessoas e começar a se questionar o quanto ele está cansado, o quanto ele não quer mais uma vida difícil e tirar sobrecargas, né, de si mesmo. Bem difícil para o 4 autopreservação e muito importante para o desenvolvimento dele. 4 social é o mais tímido, o mais melancólico e que se vê como mais inferior entre todos os 4. Alguém que aí sim reclama mais e que pode ter alguma tendência de se vitimizar, pelo menos com ele mesmo, se ele não mostrar isso para as demais pessoas. E também pode ser um livro aberto, né, sobre o que se passa com ele, as emoções, se bem que isso depende um pouco, por exemplo, do local onde ele foi criado, ou da família de onde ele vem, ou a profissão que ele exerce, mas em geral ele é mais um livro aberto do que os demais tipos 4. Então, o que fazer? É vibrar na alegria, falar do que é bom, não pensar tanto, ou pelo menos não comunicar tanto o que falta para ele, e tentar se animar no dia a dia para sair do tom melancólico, sair daquela coisa da pessoa que está triste e mostra que está triste. Né? Então, uma coisa de vibração, de vida, né? de alegria, é muito importante. E o 4 sexual também é muito específico. Ele é um 4 um pouco mais agressivo, um pouco mais competitivo, muito duro, às vezes confundido com o 8, inclusive, né? Que ele fala muito o que pensa, o que não gosta, às vezes os outros se sentem muito atacados por ele. Então, qual é o desconstrutor aqui? Ser suave com as demais pessoas. Também ter uma voz um pouco mais relaxada, tranquila, né? Porque o 4 sexual é o contrário disso, né? E ter menos intensidade no ataque, no confronto, nessa frontalidade em relação às pessoas e às coisas. Já o 5 autopreservação é o mais assim do castelo, da casa, de não falar de si mesmo, pouquíssimas palavras, de ser o mais discreto de todos e ser mais recluso. Então, o que que é um bom desconstrutor? É falar assim: eu vou sair, eu vou lá para fora explorar o mundo e vou chamar pessoas, no plural, inclusive, para estarem comigo durante um tempo. E quer caprichar ainda mais? Chame as pessoas da sua casa, né? E uma coisa quase impossível para os 5 autopreservação, mas que eu conheço alguns que conseguem fazer e evoluíram muito ao fazer isso, é deixar a casa aberta para as pessoas, né, de vez em quando simplesmente aparecerem. De uma maneira ou de outra, em um nível ou outro, a tarefa aqui é se abrir, é socializar, é falar mais de si, sair falando mais de si e usar mais palavras, comunicar-se mais.
Já o 5 social pode ser bem diferente disso, pode não ter muito essas dificuldades que eu relatei para o 5 autopreservação. 5 social é muito mais de participar de um grupo de interesse no qual ele vai ter conhecimento das coisas. Então é o 5 que mais vai para o conhecimento, para a informação e ter uma imagem de que sabe muito de alguma coisa. Então, o que é um bom desconstrutor? É mostrar que não sabe, falar que não sabe, não se especializar tanto, não ir aprender tanto sobre uma coisa e jogar conversa fiada, falar abobrinha, né? Isso é muito difícil para quem é um 5 social. E vale a pena fazer isso para ter uma vida mais leve, curtir as coisas que não são tão sofisticadas só. E o 5 sexual? Bem diferente. Ele é, inclusive a gente chama de o contratipo do 5, né? Cada tipo tem um contratipo, volte lá ao episódio que falamos disso, se for o caso, né? E faremos um outro episódio no futuro falando mais só dos contratipos. Mas o 5 sexual é alguém que é mais idealista, sobretudo em relação ao que ele espera daquela pessoa especial na vida dele, né? Ele espera que o outro o descubra, que se interesse por ele, que entre no mistério que ele representa. E o 5 sexual tem aí uma tendência de assim também trocar confidências com as pessoas, mas sob o controle dele, né? E ele expressa emoções de maneira indireta, às vezes com música, poesia ou com alguma coisa assim metafórica, né? E o que é um bom desconstrutor? É esperar menos daquela pessoa com quem ele vai se relacionar, parar de idealizar essa pessoa, porque acaba sendo alguém que não existe, né? E baixar a lista de critérios de quem vai ser alguém legal para ele conviver. Já o 6, autopreservação, é alguém que é muito simpático, agradável, que na verdade é o charme para desarmar outra pessoa. E esse 6 precisa conseguir ser um pouco mais duro, um pouco mais eh, confrontador, menos simpático, menos agradável, às vezes menos piadista, ou seja, não usar a estratégia de desarmar o outro. Ser um pouco mais sério, um pouco mais confrontador. O 6 social, que é o 6 que vai para o dever, a responsabilidade, fazer as coisas necessárias e fazer muito e vira o principal solucionador de problemas, adivinha? Ele precisa ficar mais irresponsável. Precisa resolver menos os problemas, deixar mais para os outros, mesmo que pegue fogo no barraco. E ele precisa também ser mais leve na vida, né? Não tão estressado ou tão dedicado a tudo. E já o 6 sexual, que é naturalmente mais confrontador, impactante, né? Alguém que provoca um pouco mais, ele precisa aprender a ser mais suave com o outro e passar um pouco mais a imagem, a percepção de que ele é receptivo e ouvir e ser mais menos reativo, um pouco menos armado assim, né? Se mostrar forte, se mostrar mais vulnerável. E por fim, os sets. O set autopreservação, ele tem essa tendência de olhar muito para o próprio prazer e ter recompensas rápidas aqui, ou ser muito estratégico em relação a oportunidades que vão gerar muito resultado para ele no futuro. E ele faz um networking para ajudá-lo a chegar lá. O que é um desconstrutor? Ele ser menos interessado nas próprias oportunidades, menos autorreferente e menos interessado em como ele pode obter vantagens. Então, é olhar o outro, perguntar do outro, sem ficar pensando o que pode ter de bom para mim ali. E priorizar a outra pessoa, não ele próprio. E é engraçado que o set social é o oposto. Ele precisa fazer o oposto do set autopreservação, porque ele é muito mais
assim, visto como altruísta, coloca os outros na frente dele o tempo inteiro, se desdobra para ajudar os outros. E porque ele não gosta de ver os outros sofrerem, né? Tira esse campo de visão aqui de sofrimento da minha frente, né? Então ele vai ajudar o outro por isso. E o que é o desenvolvimento do set social? Na verdade, é difícil entender, porque ele precisa se tornar mais egoísta, pensar mais em si mesmo. Ele precisa ter uma coisa de se colocar na frente como prioridade e fazer menos pelas outras pessoas e também não ter tanto apego a passar essa imagem de ser uma pessoa boa. Por fim, o set sexual. O set sexual é o mais idealista e sonhador de todo o Enneagrama. E o mais positivo desse tipo, que é o mais positivo do Enneagrama, o 7. E é alguém que é muito assim de pensar em utopias, e não que não sejam realizáveis, mas são difíceis, né? Pensa lá na frente e se perde um pouco com isso, perde os pés do chão. Então, o que é o desconstrutor? Ser mais pragmático, mais prático, mais concreto, né? Mais realista. E aí treinar isso com pessoas que sejam assim, que vão orientá-lo no dia a dia, também fazer o básico, fazer o que está mais acessível, e isso pode ser algo de enorme potencial para esse set, o sexual, se desenvolver. E aí, gostaram? Já elegeram o que são os principais desconstrutores para vocês? É difícil, mas vale a pena se você estiver comprometido com o seu próprio desenvolvimento. Eu quero dizer a vocês que existem muitos cursos que nós fazemos na CPI que são online. E se você está ouvindo esse episódio mais ou menos no momento da publicação dele, em setembro de 2025, aí considere se inscrever em um dos nossos cursos online no final desse ano, outubro, novembro e dezembro. Tá? Falando de alguns deles. Se você tem interesse em conhecer e estudar mais o Enneagrama em si, para ter mais conhecimento, ou até para o uso profissional dele, nós temos 3 cursos. Um de 6 a 10 de outubro, que nós chamamos de Desenvolvendo Habilidades no Uso do Enneagrama, em que você aprende exatamente como agir e ajudar com cada um dos tipos do Enneagrama e entramos também nos subtipos. Como ajudá-los profissionalmente, enquanto coach, terapeuta também, né? Coisas assim, além do geral. Também temos um curso de 3 a 4 de novembro que você aprende a fazer entrevistas muito legais para ajudar o outro a identificar seu tipo no Enneagrama. Um curso de 8 a 10 de dezembro que fala de soluções no Enneagrama, ou seja, o que é que está acontecendo com essa pessoa, o que ela mais precisa, o diagnóstico, o assessment, assim, do que ela mais precisa, e aí saber o método de como fazer isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Meu muito obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Agradeço se você puder deixar para nós aqui uma avaliação positiva desse episódio e do podcast em geral. Isso nos ajuda muito a chegar a mais pessoas. Então, muito obrigado. Eu sou Urânio Paz e até o nosso próximo episódio do Mundo Enneagrama.